Pensando nessa minha história, nessa minha trajetória, tenho que falar de uma ONG que eu trabalhei quando eu morava em Ponta Grossa, eh, onde eu trabalhava basicamente com educação ambiental. E nas práticas de educação ambiental, nós conseguimos atingir mais de 50% das escolas. E nós achamos na época isso algo fantástico. Nós apresentávamos em congresso, eu fui para congressos, eu fui. É, Aonde eu ia, eu falava sobre esse número, mais de 50% das escolas. De repente, eu conheci a pedagogia Frenê, uma pedagogia muito mais ativa. E descobri que 50% não era nada. Não nada do ponto de vista numérico, mas nada do ponto de vista que não me dizia o que os alunos realmente estavam aprendendo. Se eles estavam tendo realmente uma sensibilização ambiental. Talvez alguns tenham se sensibilizado, talvez a maioria só tenha tido uma consciência. Bem, essa mudança de pensamento fez com que eu partisse para a botânica, a minha área de trabalho, minha área de pesquisa hoje, além da educação básica, mas também me fez colocar um pé na educação. Nessa minha trajetória dentro da educação, eu fiz alguns cursos de especialização, fiz curso de mestrado em botânica, trabalhei aqui na Secretaria de Educação já com cursos, Faxinal do Céu, trabalhei com curso de especialização na UEPG, então eu acredito que esse primeiro item, que é sobre essa questão da minha trajetória, e ter uma bagagem para trabalhar com formação docente, é algo que eu tenho, então eu penso que eu posso colaborar. Vamos dar uma olhadinha como é que eu trabalharia então um desses conteúdos, um conteúdo dos, perguntando para eles: como que você se comunica? O que que você usa para se comunicar? Eu poderia lembrar algumas questões históricas. Por exemplo, no passado, nós usávamos muito, sei lá, cartas. De repente, as cartas elas foram sendo substituídas por e-mails e hoje a nossa comunicação é muito mais instantânea. Nós estamos usando muito mais, de repente, ferramentas como o WhatsApp, como o Telegram. Então, a velocidade com que nós nos comunicamos, ela foi evoluindo. E eu perguntaria isso para meus alunos: como é que eles se comunicam? Se eu estou pensando em trabalhar com eles a adaptação e pensar como que a planta se adaptou e a comunicação pode ser uma adaptação de planta, eu começaria então justamente perguntando: como que vocês se comunicam? E então eu lançaria a seguinte dúvida: plantas se comunicam? Bem, para responder essa pergunta, eu abriria para eles. Então, a partir desse site, eu colocaria para eles a possibilidade deles me darem uma resposta a partir de um código que eu vou estar disponibilizando, e eu vou ter imediatamente dados dessa resposta em porcentagem. Eu vou saber quantos alunos acreditam que as plantas se comunicam e quantos alunos não acreditam nessa comunicação entre plantas. Bem, se eu pergunto para o aluno e lanço para ele essa ideia de que plantas podem se comunicar, então eu posso abrir agora uma nova ferramenta, uma ferramenta do YouTube. Vamos ver um pequeno trecho do que eu poderia utilizar como vídeo para esse assunto de como as plantas se adaptam a partir da comunicação. Nós conseguimos ver nesse vídeo algo bem interessante. Uma planta é machucada como se fosse um inseto atacando ela. E essa planta que foi machucada, ela vai ser colocada junto com outras plantas que não foram machucadas. Então elas não sabem que existe esse perigo. Essa planta, então, que foi machucada, avisa as outras. Vocês podem ver que ela começa a liberar um gás, e esse gás, então, avisa as outras plantas que existe um perigo na região. Ou seja, elas se comunicaram. Então, como ficou bem claro nesse vídeo, as plantas, sim, elas se comunicam. Bem, essa é uma primeira aula, né? Eu estou trabalhando isso de uma forma bem rápida com vocês, mas com um aluno eu utilizaria dessa ferramenta durante muito tempo, nós estaríamos debatendo, discutindo, registrando tudo que eles estão falando,
Então, eu poderia utilizar de uma outra ferramenta, né? Poderia utilizar do Mentimeter. E principalmente, qual que é a importância dessa comunicação? Se plantas se comunicam, por que é importante a comunicação? Eu poderia retomar a questão de que nós nos comunicamos. Por que é importante que eu me comunique? Por que é importante que animais se comuniquem? Por que é importante que plantas se comuniquem? Então eu faria um brainstorm, faria é, uma tempestade de ideias usando essa ferramenta do Mentimeter. A partir dessas ideias todas, então eu poderia chegar a outra pergunta e pensar. Então utilizaria do Jamboard e perguntaria para eles, para que eles fossem registrando no Jamboard, justamente quais outras adaptações que eles. Então eles poderiam de repente lembrar, poxa, o cacto está adaptado ao ambiente mais seco. Existem plantas carnívoras que estão adaptadas a, é, a capturar e se alimentar de insetos, de aranhas, de artrópodos. Então eu abriria aqui novas possibilidades para que, a partir dessa ideia de comunicação entre as plantas, eu pudesse chegar ao conteúdo de uma forma mais global de adaptações. Então me perguntar como levar isso para o professor. Bem, eu faria exatamente como eu mostrei para os alunos. Eu trabalharia com essas mesmas ferramentas, Jamboard, com Mentimeter, mas eu incluiria reflexões mais teóricas. Eu colocaria para o professor pensar e construir junto comigo o entendimento de que a planta ela é um ser vivo e que como ser vivo ele se adapta, ele evolui, ele se adapta a esse mundo, ele evolui ao mundo, ele não é algo inerte. Então, com certeza eu trabalharia com o conceito de cegueira botânica, utilizaria para isso uma obra específica que é super importante, e eu penso então que dessa forma eu poderia estar contribuindo com a formação do professor e, como diria Paulo Freire, quando eu estou contribuindo para formar professores que seriam, nesse caso, meus alunos, eu também estaria me formando. Eu acho que essa via de mão dupla, aonde eu vou estar aprendendo e ao mesmo tempo ensinando, é o que justifica a minha vontade de participar desse grande projeto de formação.